Fala galera, eu sou Jean Saru, tenho 28 anos, sou de Duque de Caxias, sou produtor musical, professor de dança e graduando em História. O meu primeiro contato com a dança foi em casa. Eu tenho um irmão que é mais velho 6 anos e ele já dançava, já competia, já participava de festivais, já viajava para São Paulo, Curitiba. E eu lutava. Meu primeiro contato com o movimento foi com a luta, foi com a capoeira e com o Muay Thai. E a minha primeira dança foi o locking. O locking, ele tem movimentações fortes, tem chutes altos, tem saltos. E por isso eu acabei similando o locking com a luta. E foi assim que eu cheguei a começar a dançar. Antes eu não gostava muito, eu só achava interessante as músicas. Porém, a partir disso eu comecei a dançar locking, comecei a dançar breaking, comecei a conhecer a galera da minha área, os amigos do meu irmão, as pessoas de Caxias, da onde eu sou, e todas essas pessoas elas tiveram meio que caminhos diferentes sobre a dança. Isso me trouxe também uma relação interessante sobre como observar, que estilo escolher, o que essa pessoa estuda, o que ela faz, para que caminho ela vai. 2007 foi o ano que eu iniciei. E o popping, apesar de estar próximo a mim, não era uma dança que eu era próximo. Porém, em 2011, eu conheci um japonês chamado Guchon, no primeiro VH2K, e quando eu vi ele dançando na minha frente, eu pensei, é aquilo dali que eu quero pra mim. A partir disso, eu comecei a estudar não somente a parte do movimento, mas também a parte de história. E usando a faculdade de História e usando o conhecimento que eu tenho a partir da pesquisa, eu comecei a me inteirar cada vez mais, até em antropologia e sociologia, para poder entender um pouco melhor como funciona tudo isso. Falando um pouco sobre a cena atual de popping, eu creio que no Brasil existam ainda poucas pessoas, ainda não é tão grande essa cultura aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porém em São Paulo é maior, porém no Nordeste também é maior. E é interessante também entender que existem pessoas que dançam popping e que dançam waving e que não dançam essas duas coisas, e tá tudo bem, porque também não é a mesma coisa. Existem também a ideia de que as pessoas começam a dançar o popping e acabam desistindo, indo para outro caminho por achar difícil. Porém, eu sempre digo que é muito mais um costume, assim como ir à academia, quando você inicia e começa a levantar 10 quilos e aí depois de um mês, 2 meses, começa a levantar 20, por aí vai. Eu creio que existe uma barreira com a dificuldade com a dança, porém, muitas pessoas ainda usam em coreografias ou em festivais, muita técnica do popping, mas não a dança em si. Então, eu acredito que as pessoas aqui sabem o que é essa dança, pelo menos o mínimo, porém elas não estudam tão profundamente na sua grande maioria. Mas existe todo um ambiente de batalha, existe todo um ambiente de pessoas que se encontram, existem grupos de estudos de popping no Brasil. A relação que essas pessoas têm, por ser poucas, elas se conhecem, se encontram em eventos internacionais e nacionais e acabam se juntando para poder ter uma ideia de popping do Brasil. Então tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no qual tem discussões sobre os temas ligados à batalha ou ligados à cultura em volta. Eu acredito que tudo tenha os dois lados. E no meio dessa ideia do popping também tem as pessoas que estão fora, dançam somente e só aparecem em batalha, e tem pessoas que estão dentro da cultura, vivem a cultura, estão sempre em shows e até shows de funk e também batalham, mas eu acredito que existe uma diferença entre o que é o popping cultural e o que é o popping da batalha. Então existem esses dois públicos, eles se encontram, mas nem sempre. E tudo bem também. Uma história interessante sobre aonde o popping me levou. Vocês já ouviram falar em bodybuilder? Naquelas competições onde as pessoas fazem poses, correto? O popping ele é uma dança no qual ele tem o foco na contração muscular. E esses competidores, eles também contraem bastante para segurar as posições. Por conta disso, eu já coreografei um competidor de bodybuilder, fazendo as posições e mantendo as contrações nos lugares. Por conta desse trabalho, ele começou a dançar e hoje ele ainda treina popping. O que eu acho interessante é que como as duas artes, né, em lados diferentes, se encontraram e eu cheguei até aí. Eu creio que
O lugar onde eu cheguei com pop, no qual eu não imaginei ou imaginaria, foi que um dia eu seria convidado para dar uma aula de iniciação na faculdade de dança da UFRJ. Então, eu iniciei com o locking, só querendo me divertir dançar com o meu irmão, que era mais velho. Depois conheci o popping, já fazendo aula, e achei mega interessante, mas também não era a minha opção de trabalho, não era o que eu queria fazer. Eu sempre quis trabalhar com informática e coisas do tipo. Porém, o caminho que a dança me levou foi o caminho da história. No caminho da educação, eu consegui chegar ao ponto de dar aula em faculdade, em sair do estado para dar aula e viver somente de dança. Eu acredito que o futuro é educação. Eu acho que educando não somente as pessoas que fazem parte do contexto, mas também as pessoas que não fazem parte, para entender que essa cultura ela é gigantesca, ela é linda, ela impulsiona as pessoas para pensar no futuro, ela impulsiona as pessoas ao trabalho artístico e à liberação de pensamento. Então, eu acho que a educação e o conhecimento, a informação é o futuro. É educando as pessoas, educando o nosso público e até a nossa cultura, sobre a própria cultura, que a gente vai fazer as pessoas entenderem melhor como tudo isso se relaciona. Porque não é somente movimento, é tudo. Tudo é dança. Cultura é dança, sociedade é dança, política é dança, a época é dança, tudo faz parte.